mas o nosso solo é bauxita, é alumínio. E quando você tem muito alumínio na água, você toma banho, você lava a panela, lava o copo, você está tomando alumínio. Quando você tem alumínio em quantidade grande, você tem lítio em quantidade baixa. Então, por exemplo, uma coisa boba anula completamente a teoria de que o lítio e depressão caminham juntos. É bobagem. Vamos fazer teste de supressão da dexametasona. Resolve nada, só enviar agulha, o cara já fica nervoso, vai aumentar a quantidade de cortisol naquela hora. Então, não há nenhuma coisa para se fazer em psiquiatria e saúde mental. A gente tem a disciplina, são as duas coisas, a clínica psiquiátrica, que fala de doença, e saúde mental, que fala da saúde mental das pessoas. A gente caminha junto, sempre preocupado que o bem-estar físico, mental e social, aquela decantada noção de saúde, né, conceito de saúde da OMS, é mais ou menos o que a gente persegue aqui. Nós vamos começar por 5 aulas a estudar psicopatologia. Psicopatologia está para psiquiatria, como anatomia está para cirurgia. Você não pode ser bom cirurgião se você não souber anatomia. É um raminho aqui. Não, era um nervo que você tirou e deixou o cara paralisado, né? Então, psicopatologia é esse início de ação dentro da psiquiatria. Como o Cláudio falou, de uma dimensão muito grande, porque ela lida com o comportamento humano. Um esquizofrênico tem basicamente esses sintomas, mas ele esquizofreniza de forma diferente de um para o outro, porque tem a personalidade dele, tem a pessoa dele, tem o ambiente onde ele vive. Então é muito importante que a gente esteja presente no momento que está acontecendo a avaliação. Eu faço, mas não gosto, por exemplo, de consulta online. Eu gosto de olhar, de sentir o cheiro, o gestual do paciente, que pela internet não consegue. Então, a gente vai começar a estudar daqui a pouquinho psicopatologia. Psique, alma, patos, doença, logos, estudo e a ciência. Então, é a ciência que estuda as alterações, doenças do comportamento, né, da alma. Independente da crença de cada um, a gente divide em corpo e alma tudo aquilo que a gente estuda. Se a gente acredita em almas, fique lá num depósito de almas as suas identificações. Se você não acredita, entenda, personalidade é mandatória em tudo que a gente faz. Cada um de nós tem um comportamento herdado, parte adquirido com as dificuldades que a gente tem no mundo. Então, até quando nós fazemos uma avaliação, a gente tem que estar numa boa, tentando evitar ao máximo passar aquilo que nós sentimos para o paciente. Se você hoje está excepcionalmente depressiva, qualquer avaliação que você fizer sem auxílio de um instrumento vai ser comprometida pelo seu estado mental. Se você hoje está excepcionalmente agitada, qualquer paciente com humor normal, para você vai parecer deprimido, porque você está agitada. Então, quanto menos de nós passarmos na entrevista, melhor. Tem várias formas de se estudar psicopatologia. Como o Cláudio falou, as coisas mais atuais devem ter uns 30 anos. Essa psicopatologia que nós vamos estudar, ela tem mais ou menos, comigo, uns 40 anos, mas com a psiquiatria, uns 150, 200 anos. E antigamente a psicopatologia era estudada de uma forma bem diferente dessa que nós estamos estudando hoje. O professor, o psiquiatra, ia morar dentro do asilo. Kurt Schneider e outros personagens importantes, principalmente Breuer, viveram dentro do sanatório, e eram sanatórios imensos, 3.000, 4.000 pacientes, e viviam, tomavam café, almoçavam, jantavam, dormiam junto com aqueles pacientes, e aí pegava aquilo. Todos esses caras que estão aqui, eles têm diagnóstico de esquizofrenia. O que eles têm? Havia uma coisa comum, e aí eles começou a rotular isso. São 192 termos, na última vez que eu contei, que nós vamos ter que decorar, querendo ou não, é claro, não precisa decorar tudo, mas entender. Na verdade, faz muita falta latim na formação de vocês. Eu tive aula de latim, então é muito fácil eu guardar as palavras pela etimologia delas. Vocês não, vocês vão ter dificuldade, mas é só decorar uma que 4, 5 vem a reboque e vocês conseguem entender.
A primeira coisa que a gente começa, quer dizer, o objetivo geral dessas primeiras 5 aulas é fazer avaliação do estado mental. Como é que está aquele cara que eu estou entrevistando? Então você tem que se localizar tempo e espacialmente para poder um colega daqui a 10 anos pegar o prontuário, saber que naquele dia, 24, né, hoje é 24 de julho de 2024, alguém entrevistou aquele paciente e viu tais e tais alterações. A primeira coisa que a gente tem que ver num paciente é o quê? O que você acha que eu tenho que ver num paciente? Primeira coisa, bom dia, meu nome é Maurício, e o que você espera que ele faça? Se apresentar. A apresentação exige uma outra função. A apresentação é orientação. Nada que você vai estudar aqui separado acontece separado. Ela acontece sempre junto. Mas nós vamos ter que estudar separado para entendermos melhor. Eu preciso ter consciência. Eu tenho que ter noção do meu estado. Ou seja, eu tenho que estar acordado, responsivo. Me dá, por exemplo, uma situação de presença de consciência. Você está acordado? Oi? Oi? Fala oi. 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 Então ela está respondendo, tá? Ela está, teoricamente, está consciente. Qual o estado de abolição de consciência que é normal? Eu tenho o paciente que não respondeu, ele pode estar em coma. Então é um estado anormal da consciência. Mas qual o estado de apagamento da consciência que é normal? Tem lá, está lá. Eu chamo Bruno. Você está indo. Bruno. Acorda. Ele está no estado de abolição de consciência normal. É só chamar Bruno, não sabe por quê? Ele falou, o que é, cara? Está assistindo hora fria. Nada, você está dormindo. Então, é um estado normal de abolição de consciência. Certo? Coma é anormal. Esses 3 que eu vou falar aí são alterações de normalidade, vou deixar 2 para vocês pesquisarem, mas é normal. Qual o estado normal de presença de alucinação e delírio junto com a alteração da consciência? É normal. Sonho, você tem uma abolição da consciência, você está dormindo, e você tem produção cognitiva clara de alteração da sua percepção. Você está vendo coisas, você está sonhando. Te chamei, você saiu do estado REM lá, sonho, está normal. Então, as abolições de consciência, você tem que separar aquelas que são anormais daquelas que são normais. Então, consciência é ter noção. Consciência com percepção das coisas que você está acordado. Dentro dessas alterações normais, nós já falamos, né? O sonho são alterações normais de abolição de consciência e de produção alucinatória delirante dentro delas. Tudo bem? Nós vamos estudar delírio e alucinação em outra ocasião. Hoje nós vamos estudar consciência. Consciência, então, é estar responsivo, estar com noção das coisas. Algumas vezes, você tem a escala, como é que chama a escala que diagnostica como? O que conta a escala de Glasgow? Ela tem uma pontuação para níveis de resposta. Você conhece a escala de Glasgow? Você brincadeira? Mais ou menos. O que você percebe? Você vai fazer a avaliação da profundidade da ausência de consciência. Morto, diagnóstico de eletroencefalograma, a gente faz o diagnóstico morto-encefálico. Mas como é que você sabe que está... ele reage à dor? Tem 1 ponto. Ele reage a estímulo forte? 2 pontos. Então, quanto mais pontos, melhor. Quanto mais aprofundado, pior. Coma. Então, agora, tem estados intermediários de alteração da consciência que você perde momentânea ou por um tempo maior a consciência e nem por isso, elas são anormais, mas nem por isso você tem coma. O coma é a total, absoluta ausência de resposta. Então eu estou aqui conversando com vocês, caiu um negócio aqui, eu abaixo, dou uma porretada,
na mesa, mas daquela que quebra a mesa e doeu pacas. E eu fico segurando a minha cabeça. Ui, está doendo para você. Aí você vai me ajudar. Pessoa que ajuda. Ô, cara, oferece ajuda. Bruno, me socorre. Eu quero, estou mal. Então, aí está doendo a vez. Eu tenho rebaixamento do nível da minha consciência, mas eu não tenho delírio, eu não tenho alucinação, aqui está doendo a beça. Eu quase apago a minha consciência, quase desmaio, volto, coço, boto a mão na cabeça, olho, está sangrando, fico mais preocupado ainda. Não estou melhorando, está doendo ainda, mas eu vou recobrando o meu controle. Pô, pessoal, desculpa aí, essa menina botou esse negócio da cadeira aberta e me machucou e tal, e eu continuo muito bem. Eu tenho nessa fase uma coisa chamada estreitamento ou entorpecimento. Vocês desculpem a qualidade do slide, não é essa, tá? É bem melhor, mas a minha secretária, como eu falei, está de férias, o Ricardo também, então pedi ajuda a funcionária ali, botei um negócio do e-mail que eu tinha e consegui resolver. Depois, Gabriela vai me dar o seu telefone para eu mandar esse material. Então vocês vão ver com paciência que eu tenho ali perda ou diminuição da lucidez da consciência. Aqui não ocorrem sintomas produtivos acessórios, alucinações, delírios. Pode ocorrer em quadros orgânicos cerebrais agudos. Teve uma paulada na cabeça, teve temporariamente uma obnubilação, uma confusão, uma diminuição do nível da consciência. Mas vejam, sem a presença de sintomas acessórios. Mas se você observar, daqui a pouquinho, deixa eu só ver se eu consigo passar aqui, eu vou ter obnubilação, turvação da consciência, certo grau de embotamento da consciência associado a alterações da realidade, perda da realidade, presença de sintomas produtivos, acessórios, alucinação, delírio. Pode ocorrer em quadros orgânicos cerebrais agudos. Então, o que aconteceu? Eu tenho lá por exemplo, uremia, eu tenho uma taxa alta e aquilo está impregnando as túnicas cerebrais e eu começo a ter alucinação, a ter delírio. Isso acontece, tem um outro nome, é uma questão certa na prova de residência. Por exemplo, faço uma cirurgia cardíaca de tórax aberto, eu vou levar 2, 3 dias com aquele negócio doendo, então preciso ficar sedado. Hoje fazem uma indução, induz o coma, para poder a pessoa não ficar agitada, mas antigamente o cara queria levantar. E estava com o peito aberto, com clamp no externo, ele fazia um estrago. Então ficava deitado, amarrado algumas vezes. Hoje, como eu falei, faz uma sedação melhor. E ele começava a ter, naquele momento, por causa do dano cerebral, da hipocapnia, da uremia, do que for, tirotoxicose é muito comum, mais do que a gente imagina, né, níveis altos de hormônio tiroidiano, ele começa a vivenciar a alucinação. Maria, vai dar café. Você está no hospital, meu filho, fica calmo. Por que essa loura gostosa aí? Papai, sou eu. Morena, não tem nada de louco. Ô filho, tá bem? Volta. Então ele oscila a consciência dele. Mas ele tem a presença de delírio, alucinação. Ele está vendo uma loura ali. Tem outros que pescam. Tira. O que foi, pai? Um robalo aqui. Está na enfermaria, ele está deitado, amarrado na cama, ele está vendo coisas. Então, isso é por causa de um quadro clínico, orgânico, e que está levando à alteração mental. Muito fácil de resolver, por exemplo, com a hipocapnia, e é muito comum o psiquiatra ver isso, dá um oxigêniozinho dele para ele cheirar, e 2 minutos ele está bom. Acabaram os sintomas dele, todo mundo precisa tomar injeção de Aldol, nada disso, porque ele estava fazendo uma perfusão baixa de O2, isso fez confusão. E o remédio acabou. Então, na obnubilação, há a presença de alteração produtiva. Na outra forma, não.
E tem um terceiro tipo de alteração da consciência, que ela é comum acontecer também em relação ao uso de medicamentos. Eu sou epilético, o personagem, tá? Eu sou epilético. Hoje é quarta-feira, segunda-feira eu tomei um negócio aí, não esqueci de tomar o galera. Sexta-feira eu saí correndo, tinha um ambulatório aqui, tinha aluno me esperando, eu não tomei o galera não. Então, gosta? Fala. você está falando comigo, não? Fala, mas volta, né? Me fala, quer, não quer, mas mas vamos lá. Aí, vamos lá, continua. Você está no hospital. Eu estava falando. Alguém me dá um Gardenal, por favor. Eu estou passando mal aqui, eu estou tendo uma crise convulsiva, rapaz. Então, eu preciso eu disse assim, eu estou com pressa. Eu comecei a alterar meu comportamento. O primeiro sintoma, se eu faço uma abstinência, é convulsão. Mas às vezes, porque eu uso remédio há 100 anos, eu não preciso tomar todo dia. Posso esquecer. Mas se eu esquecer 2 vezes, eu vou passar mal. Então, esse paciente que eu estou falando era epilético, trabalhava na Petrobras e parou de tomar remédio. Tomou um goró um dia lá e foi levado por Beda na época em crise de estreitamento da consciência. Ele não falava nada com coisa. Ele era da Petrobras, ele sabia disso. Ele foi levado pela esposa e ele mostrava o tempo todo. Eu tenho Petrobras, na carteira, eu tenho Petrobras. E nada. Chegaram lá, né, eu estava no hospital na hora, me chamaram para conversar com ele, e eu perguntei para a mulher, ele toma alguma coisa? Ah, doutor, ele faz tratamento, ele toma fenobarbital, ele tomou hoje? Eu não sei. Você tomou hoje, meu filho? Eu tenho Petrobras, Tá. Fizemos um Gardenal, 20 minutos depois. O cara estava sentado, conversando normal. Ele fez um estreitamento da consciência, sem sintoma produtivo, por causa de uma questão boba de não ter tomado remédio. Então, o estreitamento é mais comum acontecer do que vocês pensam. É mais fácil aparecer um motoqueiro, por exemplo, que quebra a perna, vai lá para o Ferreira, toda semana tem que lá ver isso, né? Ele está fazendo a abstinência da cocaína, da bebida alcoólica. E dá mais ou menos 72 horas depois do acidente, ele começa a ficar agitado. Então é abstinência, a gente sabe. Então, o cara é cheirador, o cara é fumador, o cara é bebedor, vai fazer. Então já deixa lá a medicação pronta para quando ele começar a produzir o delírio treme, você já está medicado. Mas às vezes não. Chega no seu ambulatório alguém que está diferente do que ele costumava ficar por causa da ausência do remédio. Então, com a presença de alteração perceptória de iluminação, a gente chama de obstinação.
Quando a gente não tem a presença de sintomas produtivos, a gente chama de quê? Engotamento. E quando eu tenho, por exemplo, uma doença que eu deixei de tomar o remédio, só estreitei sem nenhuma perda total da consciência, eu consigo andar, eu consigo até dirigir, eu tenho estreitamento, tá bom? Então, basicamente, essas 3 alterações você já tem. Agora, eu preciso que vocês saibam o que é sopor e coma. Então, a primeira pergunta que vocês têm que fazer no seminário é o que é sopor e o que é coma. Tá bom? Muito bem. Eu aí já sei o que o paciente está acordado. Deixa eu só aqui. Fala, Angélica. Nada disso. Fala aí. Tudo certinho. A Paula falou que ela falou com o Paulo que estava comigo. Sim. Uhum. Não, porque Paula é muito chapa nossa. Minha filha estudou com ele, entendeu? Fez mestrado, doutorado, na época ele trabalhava no YouTube. Mas tá bom, beleza. Aí ela fez isso. Certo. Deve ter mandado para Daniel, que é o psiquiatra. Mas é sempre assim. Mas faz o seguinte, ela tem Campos. Pede para ela ir hoje lá no consultório à tarde, por volta de 5, 6 horas. Pede para ela ir lá. Hoje eu estou enrolado com a faculdade, pode ser umas 5, 6 horas. Nada disso, sem problema. Não posso morrer não. Eu não posso morrer agora não. Tá joia. Tá joia. Pode ser. Tá bom. Eu aguardo. Tá, um abraço, gente. Tchau, tchau. Eu normalmente não atendo telefone celular, não sei se é da minha mulher, porque é uma questão de seriedade, né, se não apanho. Ou um filho. Agora ligou um colega que eu já atendo a família dele inteira. Na hora que eu peguei o telefone para ver uma outra coisa, estava ele lá. Mas então, desculpa, tá? Normalmente ele já está desligado, mas eu cheguei perto. Mas o que eu queria ver era em relação ao tempo. Nós temos mais 7 minutinhos. Não, tem 1 hora, isso beleza, nós estamos bem, então tá. Eu estava preocupado com a hora, mas não tem tempo ainda. Eu preciso que me avisem quando for 15 para as 10, nós somos 15 para as 9, 10 para as 9 ainda. Então, voltando. A gente já sabe, então, se o paciente está acordado. Primeira coisa que eu chego, quando
vou fazer uma avaliação é me localizar, eu me localizar temporalmente. Então, paciente entrevistado às 9 horas do dia 23, 24, eu me localizei tempo espacialmente. Daqui a pouquinho eu vou falar isso. Depois, eu vou me localizar no espaço. Eu estou aonde? Eu estou no Hospital Alfravim, eu estou no Ferreira Machado, eu estou no consultório, eu coloco assim. E se tem ou não tem acompanhante, com a presença, sem a presença de acompanhante. Isso é uma bobagem. Daqui a pouquinho, quando eu terminar de falar, eu vou explicar essas 3 etapas no início do exame e a gente chega lá. Então, a segunda coisa que eu vejo é se o paciente está orientado, ou melhor, se ele está atento. Eu preciso que ele esteja prestando atenção em mim. Então, eu tenho alterações da atenção. Primeiro da consciência, para saber se o cara está acordado. Depois, se ele está atento, se ele está prestando atenção em mim. E aí tem algumas coisas que a gente precisa entender antes. Atenção, ela tem atenção voluntária e involuntária. Voluntária, teoricamente, vocês estão me ouvindo falar. Involuntária, abriu a porta, você vai ver quem entrou, caiu a bala, você vai abaixar para apanhar, vibrou o celular, você vai ver. Então, aquilo que te chama a atenção, tira você do foco. A atenção tem que ter tenacidade. Tenacidade é a cola, é a adesão que você tem na atenção. Então, tem gente que tem uma atenção terrível, pode estar com o mundo caindo, ele está focado naquilo. Tem gente que precisa de ter todo um aparato logístico para poder ele estudar 2 folhas. Então, a atenção precisa de tenacidade e ele tem que ter predomínio da atenção voluntária sobre a involuntária. Isso entendido, essas facetas da atenção, vamos ver o que acontece com essa atenção. A primeira coisa é a prosexia, a abolição da atenção, tanto a voluntária quanto a involuntária. É um sintoma constante nos quadros demenciais ou deficitários. Eu vou falar sobre isso mais tarde, mas só para entender um pouquinho. Demente, eu brinco, é o pobre que já foi rico. Deficiente é o pobre que já nasceu pobre. Então, vamos ver, por exemplo, no ambulatório, muitos deficientes mentais. São pessoas que nasceram com problemas e vão levar esse problema para o resto da vida. Vão ter dificuldades na cognição, na linguagem, em aspectos diários, cuidados gerais, de limpeza, de higiene, tá? E o demente é aquele camarada que dava aula de psiquiatria para vocês, brincava, foi ficando velho, e foi ficando velho, e foi ficando demente. Ele lembra, lembro. Lembra de quê, pai? O vô, né? Porque para ser velho assim tem que ser vô já, né? O que você lembra? Eu lembro bem, no dia que eu ia na faculdade, dava aula e tal. Papai, o que você comeu hoje? Não quero comida ainda. O que é isso, papai? Já está quase na hora de jantar. Então, meu filho, não tomei nem café. Eu tive um senhor que tratava comigo, que ele era juiz, era promotor, ele era bem graduado. Ele saía de chinelo, de pijama, batendo palma na vizinhança, pedindo comida. Batia palma, tinha uma senhora, a vizinha dele, que isso? Não, meu filho, me arranja um copinho de café, que eu estou em jejum desde ontem. Mas e sua filha? Não, foi embora, ela, o marido. Não, e a sua netinha? Ele tinha uma netinha que ele gostava muito. Ele disse, não, está lá comigo, estava nada. A netinha que ele falava, tinha 5 anos, nada, já tinha 20 e pouco, já tinha feito faculdade, já estava trabalhando fora. Então ele estava preso numa época. Então ela dava comida para ele, só que almoçar ele comia, que era uma draga. Ia para casa, muito obrigado. E aí um dia a senhora cansou e abordou a filha. Minha filha, seu pai está vindo aqui pedir comida, não tem problema, eu posso dar para ele a comida. Mas, poxa vida, é uma pessoa importante na comunidade. Então, minha senhora, o papai não tem nenhuma necessidade de fazer isso. Ele tem 2 cuidadoras. O velho fingia que ia no banheiro, fugia pela janela e ia para a rua. E na rua, e enquanto isso, ele estava demorando no banheiro, né? Batia para nada, um dia resolveram abrir, descobriram a janela aberta e contou-se toda a história. Então, essa demência mostra desorientação também. Ele perde a noção
de quem ele é, de quem ele está, de como ele está, e principalmente altera a atenção. Então, na proxexia, ele não tem atenção nenhuma. Normalmente isso acontece em casos graves, quase coma. Mas a gente tem a hipoprosexia, que é essa diminuição, ou a hiperprosexia, que é um aumento da atenção. Elas têm sutilezas nos conceitos que a gente vai entender. Distraibilidade, a atenção flutua ao sabor das modificações externas. A distraibilidade resulta do enfraquecimento acentuado da atenção voluntária. Eu não consigo prestar atenção por vontade própria e, consequentemente, o predomínio da atenção involuntária. É um sintoma frequente, né, nas disfunções cerebrais mínimas, ou seja, TDAH. Então eu tenho uma diminuição da atenção voluntária com um aumento da atenção involuntária. É o distraído, é o cara que fica voando, é o cara que precisa tomar Ritalina e agora atenta ou conserta Venvanse ou o que for, né? Venvanse agora tem o Juneve, que é a mesmíssima coisa, mesmo comprimido, tudo igual, para tratar a transtorno de apetite. É uma jogada do laboratório para inibir a concorrência. Só que agora foram lançados, agora no Congresso do Brem, no mês passado, no início desse mês, tem lá uns 5 produtos exatamente iguais ao Juneve e ao Venvanse, feitas por outros laboratórios que, na verdade, são os mesmos. Você acha que vai fazer uma planta, que eu digo industrial, né? Processo de ponta a ponta de fabricação da deslexanfetamina? Eu compro. Aí a minha subsidiária que comprou de mim, lá na Índia, vai fazer, botar um pouquinho mais de farinha de trigo, um pouquinho mais de para poder vender mais barato. E assim é. Vocês viram na internet, a semana passada, o casamento mais rico do ano, que é a filha de um dono de uma empresa multinacional de medicamentos. O cara faz um horror naquilo. Ele deve ter uns 10 laboratórios. Eu tenho um colega psiquiatra que é dono, é sócio de 10 laboratórios aqui no Brasil. Se juntaram alguns milionários e vão botar dinheiro em remédio. E aí faz assim, pacote. Você quer uma raia? Aonde? Olha, eu tenho aqui, aqui, aqui. Ele te dá uma lista de locais onde pode fazer raia, onde pode fazer pacheco, o que for. Tem 5 ou 6 farmácias que são, hoje, não tem mais dono. Elas pertencem a um conglomerado financeiro que tem o objetivo principal, lucro. Não tem nenhum pudor nisso. Ele diz, Maurício, ou eu ganho, ou eu ganho. Ou você compra meu remédio de marca e eu ganho, ou você compra, ele chama de guilta, aquilo que eu fabrico no laboratório na Índia, na China ou aqui na Bolívia. É o mesmo produto. Imagina, você acha que a fluoxetina que a Eurofarma vende não é a que foi fabricada pela Lilly? Eles detêm a marca, eles detêm todo o processo. Montar uma usina de fabricação do medicamento é trabalhoso. Vocês se lembram daquela tragédia que houve quando invasaram açúcar no lugar de anticoncepcional. A quantidade de mulheres, vocês não eram nascidos, ou talvez até alguns de vocês podem ter sido filhos dessa pílula errada. Era uma pílula anticoncepcional que não tinha princípio ativo. Por quê? Lavaram o processo todo, botaram lá pó para absorver a umidade e estava pronto para entrar o produto, que aí entra aqui, até chegar lá no final o remédio. Era só farinha. Então as pessoas estavam tomando farinha e engravidaram, claro. Tivemos aí uns 100 e poucos casos no mundo todo, e aí até descobri que tinha sido da pílula. O laboratório faliu, porque a quantidade de indenização que ele teve que pagar faliu ele, né? Porque na verdade é um conglomerado. Hoje estão fazendo isso com o hospital psiquiátrico. A partir de dia 27, essa semana, os hospitais psiquiátricos do Brasil, conveniados do SUS, terão que ser fechados. Todos. Aqui em Campos tínhamos 2, já fecharam há mais de um ano. Macaé tinha um, já foi fechado há mais de 20 anos. Itabiruna, Bom Jesus. Todos esses lugares tinham hospitais de 120, 150 pacientes. O maior deles era de Rio Bonito, que tinha 3 mil pacientes. Mas tem cidades no interior de São Paulo, interior de Minas, que se caracterizaram por quantidade de hospitais psiquiátricos. Barbacena é a cidade das Rosas e
processos psiquiátricos. Tinha 9 asilos radiais. Uma população média de 6.500 pacientes. Tinha mais gente maluca, interna, do que habitante da cidade. Então, isso é uma coisa complicada para se fazer. Não defendo essa ideia de ter asilo dessa forma, mas precisa ter um hospital psiquiátrico, precisa ter um lugar onde essa pessoa seja cuidada, alimentada, banhada, vestida, porque senão ele vai viver na rua. As famílias já perderam o contato com ele há muito tempo. A mãe, que velhinha que cuidava dele, morreu. O pai nunca deu as caras, a irmã não quer saber. Eu tive uma vez um paciente que era crônico no nosso hospital, no hospital que eu trabalhava, vou levar para vocês, que era Henrique Roxo, que ele não tinha ninguém. O cara tinha uma fome que comia. Ele foi o único cara que eu vi comer um abacate e 2 sons de valsa de uma vez só. A boca do bicho era uma casta, igual o baiacu, ele come tudo e soca aquilo só na barriga. Ele comia. E a gente tinha uma relação muito saudável. Meu irmão que sacaneia muito isso comigo. Eu chamava de cachorro e ele me chamava de gato. E cachorro e gato vivem brigando, né? E era o que acontecia. Ô rapaz, você tem que tomar banho. Eu, gato. Eu disse, cachorro, vai tomar seu banho. Aí começava uma briga e cachorro morre. Cachorro morreu em 10 minutos. Doutor, você está falando? Bom dia, pessoal. Bom dia. Vai falar? Fica à vontade. Ele é paciente psiquiátrico, por isso. Tá combinado. A questão, então, é dele morreu. Menos de 10 minutos depois, apareceu um funcionário do hospital há mais de 10 anos, que era primo irmão dele. Nunca chegou perto. E aí, primo, está precisando de alguma coisa? Nunca. Mas tinha o auxílio funeral. E ele foi lá para receber. Precisava do atestado de óbito para poder recolher o auxílio funeral. Então, é absurdo essa questão. E não deixa eu falar muito, não, porque eu conto história e vocês saem do... Ainda bem que eu lembro o que eu estou falando. Mas é preciso ter noção de que remédio, de que asilo são coisas necessárias, mas mais necessárias é psicopatologia, pelo menos no momento. Então vocês vão ver que distraibilidade é isso, é perder o foco, é sair daquilo que é principal e predominar o involuntário. Vocês viram aqui, entrou uma turma, todo mundo foi lá, quem estava entrando. Isso é atenção involuntária. É claro, eu também estava no rolo, né? Então não conta. Depois você tem hiperprotexia. É um predomínio franco da atenção involuntária que fica exagerada, parecendo que a voluntária enfraqueceu, tá? Sem que isso de fato ocorra. É um sintoma também típico da mania, embora possa ocorrer em estados ansiosos. Então, na mania, na euforia, na elevação do humor, o indivíduo tem um predomínio franco da atenção, né? E isso aparece, né? Que aquela atenção involuntária fica exagerada e a atenção voluntária parecendo diminuir. Agora, tem uma outra questão que não está aí. Bom, hipoprofexia é diminuição, né, da atenção em todos os seus aspectos, tanto a atenção voluntária quanto a involuntária, ela diminui. Então, na hipoprofexia é comum acontecer nos quadros demenciais desses citados. Mas tem uma outra alteração da atenção que é muito importante. Você já ouviu falar em distração? Já? O que é distração para você? Isso é distraibilidade. Tem sacanagem com você não. Então, distração, a gente usa leigamente distração como lazer. Tem uma distração que eu gosto, que é criar peixe. Tá? Eu tenho uma distração, eu gosto de ficar vendo Netflix. Seja lá o que for, é alguma coisa que teoricamente você faz para aliviar as suas tensões, as suas preocupações do dia a dia. Distração no sentido da psicopatologia é uma tarefa para vocês responderem. Então, o primeiro termo, sopor, o segundo, coma, o terceiro, distração. É quando eu tenho, por exemplo, um foco exagerado em alguma coisa. A minha atenção voluntária é de tal forma focada que eu esqueço. Então, o camarada chega, bom dia, dona Tereza, entra no laboratório, bota o jaleco e fica vendo lá no microscópio
amostras da placa de Petri que ele semeou a semana passada. Tá, tudo bem, fica lá. Aí Dona Tereza chega, professor, estou indo embora, o senhor já vai tomar café? Professor, tomar café? São quase 4 horas da tarde. Gente, cadê meu café, meu almoço? O senhor estava aqui, eu batia na porta, o senhor falava para não entrar, eu não entrava. O cara ficou tão focado em vendo as bactérias se produzindo que esqueceu de comer. Eu me performo. Ele está bem ensaiado. Já está indo embora? Que vida é essa? Está em meia hora que já está aqui. Então, é o hiperfoco. É o camarada que foca tanto que chega a coincidir a opinião junta. Né? Mas é exatamente isso. O cara que foca demais e esquece o paralelo. O hiperfoco, na verdade, é patológico, mas é uma patologia boa. Né? Eu esqueço o meu paralelo e acabo focando. Seria, o autismo vai ser outra história. Tá? Hoje nós temos uma indústria do autismo, como temos uma indústria de cannabis. Tira aí 90% de verdade e bota aí de grandes interesses de conglomerados financeiros. Hoje nós temos pacotes. Quer montar uma clínica para autismo? Procura o grupo associado tal, que ele vai te dar fisioterapeuta, fono, pedagogo, psicopedagogo, psicólogo e até médico. Ele tem um pacote completo, monta uma clínica. Isso está absurdo. Tá absurdo. A Associação Brasileira de Psiquiatria, no último congresso em outubro, e agora em junho, o Breno, focaram muito nisso. É importante a gente tratar, mas tem que entender que aquele calendáriozinho, aquela folhinha com 8 itens você vai marcar, todos nós temos aqui. Tá? Mais ou menos, mas acaba sendo uma coisa nefasta. Não quer dizer que não tem autismo, não. Tem, cresceu, aumentou muito depois da pandemia, estão relacionando até com vacina, mas tem muita coisa aí. É exagero de mercado de trabalho. Nunca, hoje você não encontra TO, fono, desempregado. É igual farmácia. Não tem farmacêutico desempregado. Acabou, saiu da faculdade, já tem empregado. A Raia, a Pacheco, contrata sem nenhuma dificuldade. Então, tem que pensar que realmente há um exagero. Você ficaria trancada num quarto escuro, sem querer, não tem fresta de luz nenhuma, você está ali trancada. Você vai ficar incomodada, não vai? Então você é autista. O autista não gosta de ficar em lugar fechado. Você ficaria numa boate com som estridente que você não consegue falar, quem está do seu lado você não consegue falar direito por causa do barulho, então você tem sensibilidade sonora. Você já comeu bife de miolo de boi? Não? Miolo de boi é cérebro de boi? Já, então você é maluca, né? Não, mas miolo de boi é uma comida que eu tinha muito na minha casa. Eu não comeria isso de jeito nenhum. Tá? É bom? Cada doido com o seu apetite, né? Mas então, eu teria seletividade alimentar. Eu não vou comer, eu não como víscera de uma forma geral, depois que eu fiz faculdade. Até que eu gostava de bife de fígado, gostava de bife de miolo, mas depois que eu fiz medicina legal, eu resolvi aposentar todos esses apetites extremos. Então, existe. Existe a doença, é inegável que ele existe. Existe o aumento da doença, existe. Mas existe muito uma tendência a diagnosticar, voltando então, o hiperfoco. Aí depois, eu já sei que o paciente está consciente, está atento, paciente entrevistado, agora vamos ver se ele está orientado. Orientação é eu saber quem eu sou, onde eu estou, etc, etc. Como é seu nome? Tudo bem? Raquel, que dia é hoje? De que mês? Também de que ano? Qual é o nome do presidente da República? Luiz Inácio da Silva. Né? Então, ela está orientada. Certo? Você gosta de Lula? Eu prefiro lagosta. Então, ela está orientada. Ela sabe onde ela está. Não perguntei, onde é que você está? Ela sabe onde ela está. Então ela está lúcida,
orientada e atenta. São as 3 primeiras coisas que eu vou fazer na avaliação. Então, paciente entrevistado às 9 horas, do dia 24 de julho de 2024, nas dependências do Hospital Álvaro Alvim, sem a presença de acompanhante. Como a presença dizia, que eu ia falar porque eu faço questão dessa citação da presença. Uma ocasião, o diretor Ferreira Machado, cara, desculpa, está falando com você, ele foi meu aluno, mas eu estou com uma paciente que está reclamando que você não vai ver o paciente. É uma coisa que eu faço há 44 anos. Eu trabalho no Ferreira Machado, estou prestes a aposentar e vou continuar fazendo o meu padrão. Eu comecei a trabalhar lá quando aquilo era o hospital de tuberculose, depois virou hospital de aidético e agora é um hospital geral. Eu disse, não, eu venho. Qual paciente que você está falando? Não, pega o prontuário dele. Peguei, as palavras voam, os escritos ficam. Mais do que nunca guardem essa frase. O prontuário é seu melhor defensor ou o melhor acusador. Depende do que você bota lá. Fazer letra garranchosa, aquele negócio que você faz, isso dá problema. Você tem que ter carcaça para aguentar certas argumentações. De novo, uma fuga de ideias aqui. Numa ocasião, recebi uma carta muito bem escrita de um juiz exigindo, o juiz manda, que o laudo fosse feito em formato digital. Eu li o juiz que assinou e à noite eu encontraria com ele na estácio. Peguei a carta dele, doutor, olha só o que um juiz mandou para mim. Cocá, você que é o médico? Sou. E eu queria que você me desse um daqueles 9 computadores que você tem na sua sala. Não, mas aquilo é do Estado. Então, como é que você manda um médico que trabalha no SUS digitar alguma coisa? Não, você não pode pedir ao diretor? Pede. Você manda, vai lá, faz o ofício para ele mandando, que ele digite os 4, 5 laudos que eu faço por cada dia. Não, tá bom, só faz uma letra melhorzinha, Chico. Eu peguei o laudo, por favor, leia com mais calma. Está legível. Eu consigo ler tudo que eu escrevo. Não, mas naquele dia, excepcionalmente, estava um negócio caprichado, que o juiz pediu. Eu fiz letrinha de professora, com cópia num carbono que tira a cópia, porque os carbonos daqui do Ferreira têm uma vaga lembrança, né? Eles têm assim, né? Aquele negócio que você lembra que tinha carbono. Carbono, gente, é aquele papel escuro que você bota atrás do papel, que sai na folha composta, né? Hoje tem receituário copiativo, mas aqui não tem não. Aqui o receituário é carbonado, né? Tem que botar carbono. E então, o cara pediu um negócio que ele não tem noção da dimensão que é um mulambatório desse da vida, né? Ele não tem. A minha sala, que for para lá daqui a pouco, a sala 49, ela tem 90% das coisas minhas, para meu conforto. Eu sei, eu gosto de trabalhar no refrigerado, mas tem um refrigerado. Eu gosto de sentar numa cadeira confortável, trouxe a cadeira e constrói para cá. Então, porque se depender do hospital, do SUS, não vai ter nunca. É cadeira de ferro, mesa de ferro e assim mesmo cambeta para poder o paciente demorar pouco. Volta. Então, quando eu coloquei essa menção à paciente, eu pego o prontuário. Batendo papo, tal, chegou a enfermeira com o prontuário. Lá, tá vendo aqui? Pedido de parecer, tal dia, respondido. Paciente entrevistado, agora no seu meio, sem a presença de acompanhante. 3, 4 folhas depois, outro pedido, paciente atendido, reatendido, às tais horas, sem a presença de acompanhante. 4 vezes eu vi esse paciente, a mãe queria um atestado e ela não estava. Onde é que está sua mãe? Ah, saiu para fumar. Desce 4 andares, procura, você viu a mãe do paciente? Ah, doutor, ela estava aqui na frente, acho que foi embora. Ela fica aqui na frente conversando com o vigia dos carros. Tudo bem. Resumindo, as palavras voam, os escritos ficam. Eu tinha um documento que provava que eu estava indo e que ela que não estava. Quando o diretor viu isso, desculpa, quando ela foi reclamar com ele, ele mostrou o prontuário. Ah, mas eu tenho que sair também, né? Eu vou ter que ficar aqui dentro o tempo todo. Sim, mas a senhora acha que o médico vai esperar a senhora chegar e assim acabou a novela. Então, anotem tudo que você achar importante, porque isso vai ser cobrado a você depois. Se você não tem o seu arquivo de linha, se você não tem a sua letra razoável,
vai ficar vulnerável a qualquer argumentação. Então, paciente lúcido, orientado, atento. Muito bem. Orientação a gente tem quanto ao tipo e quanto à forma. Orientação quanto ao tipo é quando eu tenho orientação autopsíquica, que é aquilo que o paciente consegue saber quem ele é, né? Onde é que ele está, qual o grupo que ele está. Espacial, quando o paciente consegue saber exatamente onde ele se encontra. E temporal, quando ele consegue saber direitinho que dia é hoje. Tá? Se você pegar um idoso, por exemplo, demenciado, ele vai saber o nome dele. João, onde é que o senhor está? Onde é que eu estou? Pergunta para a mulher ou para a filha. Pai, está no consultório do Dr. Maurício. Eu estou no consultório do Dr. Maurício. E o Dr. Maurício, você chegou? Acho que não. Está na minha frente. Acho que não. Ele já chegou? Papai, ele é o doutor. Ah, doutor, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Mas vamos embora. Você não quer ir para onde? Eu quero ir para minha casa. Está morando no Parque Leopoldina, quer ir para a casa dele em São Fidélis, que não existe mais. Ele morou lá há 40 anos atrás, não tem nenhuma relação mais com São Fidélis, está morando na casa da filha depois que a esposa faleceu, já tem quase 30 anos. Então ele perdeu essa noção da orientação. E aí acabou ficando desorientado quanto ao tipo. E tem quanto à forma. Eu tenho algumas alterações que levam à desorientação. Então, na primeira parte, quanto ao tipo, a orientação está prejudicada. Na segunda parte, quanto à forma, a orientação está prejudicada porque outra alteração psicopatológica ocorreu. A primeira delas, quando eu tenho, por exemplo, uma alteração na consciência. Eu tenho uma diminuição da consciência, eu entrei em coma. Eu tenho um apagamento da minha consciência. Aquelas experiências, naquele período que eu estou em coma, não serão evocadas. Elas não entraram como memória. Elas não entraram para a minha cabeça, caracterizando o tempo e espaço. Então, eu sofri um acidente, fico 3 dias em coma, quando eu acordo, onde é que eu estou? Estou no hospital em Rio Bonito, totalmente fora da minha... Até eu tomar a noção daquilo, eu tenho desorientação amniocial. Depois, eu tenho alteração amnéstica. Quando eu não tenho memória, quando eu não vivenciei, o exemplo anterior também serve, eu fiquei sem aquisição de informação, não tem ninguém conhecido, eu estou aqui num ambiente que eu não sei qual é, abro o olho, vejo um monte de gente, luz e tal, é um problema sério em UTI, eu acho que a UTI tem que ter insolação, tem que ter janela, para você saber se é dia ou se é noite, saber botar um crachazinho com o nome das pessoas. Você chama, seu Alfredo. Alfredo é enfermeiro que está te dando banho. Então você começa a ter uma percepção temporal, local, e isso ajuda você. Então, na desorientação amnesial é a consciência, na alteração amnéstica é a memória. Mas temos ainda alteração apática. Na alteração apática ocorre uma falta de interesse por inibição afetiva. Eu não tenho afeto, eu não tenho elan vital, aquela coisa que me ata a uma realidade, que me faz gostar de alguém ou de alguma coisa. Eu estou apático, eu estou nulo em relação àquilo. Isso me desorienta. Quem é você na minha vida? Minha mulher, minha esposa. Não, eu não tenho isso. Quem é você, meu aluno? Não, eu não sei quem ele é. Eu perdi a adesão afetiva e isso faz uma desorientação, no caso, apática. Depois você tem uma desorientação delirante. Quando eu tenho uma atividade delirante, pergunta quem eu sou. Hitler. Mein Kampf. Eu sou Hitler. Então, pergunta. Não sou não? Quem você está dizendo que eu não sou? Quem é você que eu não sou? Eu estou falando sem alemão, tá? Está aparecendo a tradução simultânea, tá? Está aparecendo aqui embaixo a tradução. Eu sou alemão, estou falando de você em alemão, tá? Aluna? Eu não tenho aluno. Você tem idade para ir para o exército. Pode ir embora. Leva. Você vai se ver exército, você vai pegar o fuzil e fala. Então, eu estou vivenciando naquele momento um personagem que eu botei na minha cabeça. Quem assistiu Napoleão, não acho que o filme não é esse, não é Bonaparte. Como é que é o nome do filme? Sobre Napoleão, é Napoleão mesmo? Então, Napoleão, você viu que Josefina
era maluca, safada, tinha nome de flor, né? Era trepadeira, porque eu nunca vi coisa igual. Mas, e ele apaixonado com Victor. Bota ela lá isolada na ilha, mas a mulher, você pode amarrar, trancar ela dentro do armário que ela se traz com cabide, né? Água de morro abaixo, fogo de morro acima. A mulher quando quer dar, ninguém segura, né? Então, se você prender ela no armário, ela vai extrair com cabide, dizia Gil Cachares. Então, ele tinha uma noção, mas o cara era educado, o cara não era normal. O desejo de justiça, de conquista dele, né? Tanto que quem o derrotou foi ele mesmo, né? O general Exército, o general Inverno, né? Ele quis atravessar um imenso deserto para invadir a Rússia e morreu todo mundo congelado. Né? De 600 mil homens que ele levou, 400 mil, quase isso, morreram de frio. Então, é uma ideia exagerada. Então, aqui, ele tem uma alteração básica, mas ele não está funcionando direito. Ele era orientado, mas aparece o delírio de grandeza, de poder, do que for, e tira a crítica dele e acaba se atrapalhando. E, por fim, você tem dupla orientação. Dupla orientação é você estar em dois locais diferentes, em duas épocas diferentes, como se estivesse vivendo a realidade. Eu gostava de brincar de carrinho, quando eu tinha 8 anos. Imagina eu hoje, com 71, brincar de carrinho. Você vai dizer, você vai estar caduco, né? Mas de vez em quando eu pego meus carrinhos lá e brinco com eles aqui de carro. Mas isso é saúde mental. Isso daí é o contrário. Você tem que ser um pouquinho de criança, como mensagem, né? Tem que ser um pouquinho de criança, brincar com seus netos, seus sobrinhos, com seus filhos, senta no chão com eles, desenha com eles. Isso é um diferencial. Eu faço, antes de fazer psiquiatria, eu fazia neurologia, faço hoje neurologia pediátrica, eu sento no chão para brincar com as crianças, para contar história, para cantar, para fazer cosquinha, e os pais ficam assim, eu sempre fui a pediatra, nunca fiz essa coisa. Claro, o doutor está num patamar, eu sou igual a ele. Isso me aproxima muito dos meus pacientes e, indiretamente, me faz ganhar dinheiro, né? Porque se ele vai a mim, deixa de ir a outra, está pagando a mim. Pode parecer bagunça, não, mas brinca, examina o paciente, pede licença, né? Chama da licença, vou precisar avaliar seu abdômen. Isso não custa nada a você e faz um diferencial bonito. Vocês são de uma geração muito automatizada, mas os poucos alunos que eu conversei ontem, eu já tenho alunos que estão acompanhando colegas que estão indo à cirurgia, estão indo à emergência. Nós precisamos disso. E só medicina faz, nem medicina faz. Então a gente precisa fazer alguma coisa além da medicina. Mas algumas coisas têm que ser feitas dentro de certas regras. E uma delas é a vivência prática. Eu comecei a trabalhar, não consegui fazer isso, como acadêmico, no 4º ano. A gente, antigamente, acadêmico tinha salário. Quem pagava era a prefeitura. Eu era contratado da prefeitura para trabalhar. Eu trabalhava em Italva, saía daqui às quartas-feiras, matava a aula de ortopedia, ia para Italva, trabalhava. Eu era um médico no 4º ano. Eu fazia parto, fazia atendimento inicial de infarto, e tinha uma ambulância que ficava trazendo as coisas complicadas, morria gente com você. Isso é experiência que você vai ter. Eu conto algumas histórias ao longo da minha carreira e que elas são marcantes para a minha formação atual. Então, dupla orientação é você vivenciar duas épocas diferentes sendo você. Como eu falei, você pode fazer isso como normal, brincando com uma criança, ou como anormal, viver lá nos seus devaneios, vivendo coisas diferentes em épocas diferentes. Com isso, nós terminamos a primeira parte do nosso estudo. A psicopatologia, como eu falei, vão ter mais 5 aulas, mais 4 comigo e uma com o Cláudio, em que nós vamos conversar. Semana que vem, nós vamos falar de alterações da senso-percepção e talvez já de memória. Prometo que a semana que vem eu vou entrar em contato com as clientes,